Meus amados irmãos, vamos abrir a Bíblia, com a ajuda de Deus, no livro de Neemias. Os irmãos estão lembrados que Neemias foi um instrumento de Deus para a restauração de Jerusalém. Jerusalém é um símbolo da igreja. Os irmãos sabem que o Antigo Testamento é o mesmo Novo Testamento. A diferença é que o Antigo Testamento é símbolo, é figura, é alegoria, é parábola. E o Novo Testamento é realidade. É a única diferença. Meus amados irmãos, nós vimos que Jerusalém tem várias portas. Jerusalém do tempo de Neemias tinha várias portas e cada porta tinha um nome. Ela dava para algum lugar. Por exemplo, a porta da fonte era a porta que as pessoas saíam para buscar o quê, meus amados irmãos? Água. A porta do vale era a porta que dava para o vale. A porta do dragão, depois nós vamos estudar, porque ela tinha esse nome. E cada porta tinha um nome simbólico, um nome que para nós tem algum significado. Meus amados irmãos, e hoje nós vamos começar, com a ajuda de Deus, a estudar sobre a porta do monturo. Pastor, que porta é essa? Logo a porta do monturo, meu Deus. Mas irmãos, essa porta é de grande valia. Essa porta é de grande necessidade. E nós vamos estudar por que é que essa porta do monturo, ela é tão importante nas Sagradas Escrituras. Jerusalém tem que ter a porta do monturo, que era a porta da saída de quê? Vamos ver se a igreja entendeu. Era a porta da saída de quê, meus amados irmãos? Do lixo. Tinha o monturo, que hoje não vai dar tempo de falar sobre o monturo propriamente dito, mas Jerusalém tinha uma porta que dava para a saída do monturo, onde as pessoas levavam por aquela porta o que, meus amados irmãos? O lixo. Eu fui procurar com os nossos pais o que significa lixo. Meus amados irmãos, ou melhor, monturo é um monte de lixo, a aglomeração de coisas velhas e descartadas, também chamada de montoeira. Glória a Deus. Nunca diga, irmão, como foi o culto. Tinha muita gente ou pouca gente? Tinha uma montoeira de crente. Nunca diga isso, glória a Jesus. Porque montoeira significa monturo. Glória a Deus, né? Então, monturo era o lugar onde se descartava, onde se jogava o que, meus amados irmãos? O lixo, a montoeira, as coisas imprestáveis, as coisas em decomposição, coisas podres, fétidas, sujas, estragadas, eram jogadas no monturo. Glória a Deus. E lixo vem do latim lixare, que significa apartar, desbastar, jogar fora o resíduo, sobra imprestável de origem orgânica que se degenerou como resto de alimento, de semente, de folha. Então o lixo, principalmente o lixo orgânico, ele é produto do apodrecimento, da degeneração. Quando uma coisa apodrece, quando uma coisa degenera, quando uma coisa fica imprestável, ela se estraga, então ela se transforma em quê, meus amados irmãos? Lixo. Meus amados irmãos, eu quero dizer a vocês que a igreja de Deus, nós coletivamente somos Jerusalém, coletivamente. E individualmente, nós também somos Jerusalém. Cada crente é uma Jerusalém. E a igreja reunida é uma
Jerusalém também. Existe a Jerusalém coletiva e existe a Jerusalém individual. Então, irmãos, ou a Jerusalém coletiva ou a Jerusalém pessoal, individual, tem que ter uma porta para excretar, para jogar fora, uma porta de saída para jogar fora todo o lixo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos hoje descobrir que o lixo é decomposição. Originalmente, quando Deus criou o universo, quando Deus criou o homem, no projeto de Deus não estava o lixo. Por quê? Porque no projeto de Deus era que tudo permanecesse vivo. No projeto de Deus era que tudo permanecesse sem se corromper. Era que tudo permanecesse sem se estragar. O lixo, irmãos, ele só surgiu depois da queda do homem. Antes do homem cair, não havia lixo, porque nada se decompunha, nada se estragava, nada se degenerava. Por exemplo, os animais, eles não morriam. Você sabia disso? Os animais não morriam. A Bíblia diz que a natureza geme por causa do pecado do homem. Antes do homem pecar, não morria árvore, não envelhecia folha, não morria animal, nada se estragava, nada se corrompia, nada apodrecia, porque tudo estava debaixo da bênção. Mas vocês estão lembrados que quando o homem pecou, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Então todo estrago que há na terra, toda decomposição, todo apodrecimento, tudo que gera lixo, foi produto da queda do homem. A queda do homem não só afetou ele, a queda do homem afetou a terra inteira, afetou a criação, afetou o cosmos. A queda do homem foi uma queda cósmica, foi uma queda que afetou tudo. E a natureza está esperando o dia em que ela vai voltar ao seu estado original. Vamos para Romanos, essa está fora do script, mas o irmão pode achar em Romanos 8. Essa revelação de Deus, irmão. Que maravilha! Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, não está no script, chegou agora. Vamos ver capítulo 8, onde diz que toda natureza geme. Vamos ver. Versículo 18 em diante. Romanos 8 e 18, por gentileza. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Para um pouquinho. Versículo 19, porque ardente, o que é uma coisa ardente? É uma coisa que está pegando a ardente expectação. Eu fui procurar no grego em outro tempo o que significa expectação. Expectação é a palavra que gera expectativa. E a expectativa no grego significa ficar na ponta do pé, olhando, esperando alguma coisa. Expectação, expectativa, no grego é você ficar assim, ó. É você ficar na ponta do pé, esperando para enxergar um evento que vai acontecer. A Bíblia diz que a ardente expectação de quem? Por favor, leia, pastor Múcio. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criatura, ou em outra palavra, a criação, está assim, irmão, assim, ó,
assim, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer, está esperando a vinda do Senhor. Minutinho só. Está esperando o arrebatamento. Aliás, não é nem um arrebatamento, é a consumação. Diz que a criação está assim, ó, esperando, ansiosa, para que os filhos de Deus se manifestem, para que nós sejamos restaurados. Porque a Bíblia diz que quando for no fim, o que é mortal vai se revestir de quê, meus amados irmãos? E o que é corruptível, estragável, vai se revestir da imortalidade. É quando Cristo vir. Diz que nós vamos nos manifestar como filho de Deus, com a glória. E diz que a criação está esperando assim, ó. Com expectativa. Leia na outra versão, NVI. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Leia de novo, irmão. Olha na NVI como é que diz. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Irmão, a vinda do Senhor, o final de tudo, irmão, vai mexer, não é só com a gente, não. Vai mexer com a criação. Vai mexer com a natureza. Vai mexer com o cosmos. Vai ser restaurado, não é só a gente, não. A natureza, ela está em expectativa. O que é expectativa? É ficar no grego, é ficar o quê? Na ponta de quê? Olhando para frente, esperando um acontecer. Irmão, os animais, as árvores, os pássaros, os rios, os mares, a terra que está sendo estragada, que a poluição está acabando, eles estão esperando. O apóstolo Paulo disse que eles estão assim na ponta do pé, dizendo: Jesus venha logo para restaurar a igreja, Jesus venha logo para glorificar os teus filhos, porque nós também seremos abençoados. Leia agora, por favor, versículo 20. Olha que revelação. Romanos é a carta mais teóloga. É o maior tratado de teologia do Novo Testamento. Vê o versículo 20, o que é que Paulo diz pelo Espírito Santo. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A criação ficou sujeita à vaidade. Essa palavra vaidade não é brinco nem batom. Essa palavra vaidade quer dizer se tornar passageira, se tornar estragável, se tornar volúvel, se tornar fragilizada, se tornar uma coisa vã, uma coisa que não serve. Diz que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem foi que causou esse prejuízo? Quem foi que causou essa vaidade, esse estrago? Quem foi que causou? Foi o homem. Adão foi quem causou essa desgraça na natureza. Por que é que a natureza está aí se acabando? Por que é que o cosmos está se acabando? O culpado foi quem, meus amados irmãos? Não foi por vontade da natureza. Leia na NVI, por favor. A NVI. Pois ela foi submetida a inutilidade. Pronto, na nossa Bíblia velha diz vaidade, não é? E na NVI diz que a natureza foi submetida à inutilidade. A coitada da natureza, não por vontade própria, mas por causa do homem, ela ficou sujeita. Por isso que seu cachorrinho morre, por isso que seu gatinho morre, por isso que o seu passarinho morre, por isso que os rios estão secando, por isso que as chuvas estão desreguladas, por isso que onde era plantação hoje está desertificado. E diz que a criação ficou sujeita à inutilidade. Na outra Bíblia, ficou sujeita à vaidade, não por vontade própria. Diz nessa Bíblia, vê de novo nessa Bíblia, pastor, na NVI. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Mas, irmão, já pensou? Então, irmão,
o porquê as coisas apodrecem, porque as coisas viram lixo, porque as coisas envelhecem, porque as coisas têm que ser descartadas. Faz parte do plano original de Deus? Sim ou não? Não. Foi por causa de quem? Por causa do homem. O homem foi quem estragou tudo. A partir da queda do homem, a natureza foi afetada. Mas a natureza está esperando. Versículo 21, irmão, olha que revelação na corrigida. Versículo 21, que coisa linda. O que é que a natureza está esperando? Na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Diz que a natureza, na velha Bíblia corrigida, na esperança de que também a mesma criatura, que quer também dizer natureza, né? A mesma criatura, quando a gente for restaurado, não vai ser só a gente que vai ser restaurado. A Bíblia diz que a natureza está na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando Jesus voltar, quando Jesus instaurar o seu reino, quando Jesus restaurar, como diz o hino 300 da harpa. Irmão, os hinos da harpa, eles são teológicos. Não são hinos de sem pé e sem cabeça. Tem hino doido que não tem pé, não tem cabeça. Não é verdade? Doidice. Os hinos da harpa, eles são teólogos. Eles são teologais. No hino 300 assim, Jesus se vem completamente restaurar o que, meus irmãos? O mundo que... Então a vinda de Jesus não é só para a gente, não. A vinda de Jesus é para toda a natureza, vai ser restaurada. Quem dá glória a Deus por esta palavra? Como é que a natureza está, irmão, hoje? Como é que ela está? Isso significa o quê? Significa o quê? Ela está na expectativa. Ela está esperando. Aleluia. Está esperando. O mundo vai virar uma coisa linda. Oh, glória, glória a Deus. Irmão, me dá vontade de dar glória a Deus quando eu penso nestas coisas. Veja o versículo 22. Não estava no script, chegou agora, mas nós temos que desfrutar dessa bênção. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação está o quê, meus amados irmãos? Gemendo. Com dores de quê, meus amados irmãos? De parto até agora. Está gemendo, irmão. Os rios estão gemendo. O clima está gemendo. As doenças que estão avassalando faz a natureza gemer. O mundo está ficando sem condições de ser habitável. A poluição, o lixo, a desgraça. E a Bíblia diz que a natureza está o quê, meus amados irmãos? Gemendo. Com dores de parto. Mas brevemente vai chegar a hora que esse gemido vai se acabar. A expectativa da natureza vai se cumprir. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para restaurar todas as coisas. Quem acredita, diga glória. Diga glória, glória, glória. Vai haver restauração de todas as coisas. Então vocês já viram que o lixo não fazia parte do plano original de quem, meus amados irmãos? Não fazia parte. Lixo é decomposição. Lixo é degeneração. Lixo é apodrecimento. Lixo é coisa que se estragou e que não presta mais. Então, irmãos, lá em Jerusalém tinha a porta do monturo que era para botar o lixo para fora. Vamos lá agora para o Salmo 113, versículo 7. Esse está no script. Salmo 113, versículo 7, com a ajuda do Senhor. Glória a Deus. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado.
duas coisas interessantes. Primeiro, que do pó, Salmo 113, versículo 7. Do pó, Deus ergue o pequeno, e do monturo ergue o quê, meus amados irmãos? Aqui tem duas revelações. Aqui fala de pó e aqui fala de monturo. O pó, de onde foi que o homem veio? De onde foi que o homem veio, irmãos? Do pó. Então o pó, ele fala da nossa origem. Foi de lá que Deus nos tirou. E não somente nos tirou, mas tirou também todas as coisas. Deus tirou do pó da terra. Deus fez surgir do pó. Deus fez surgir das águas. Então o pó fala da nossa origem. Nós viemos do pó, fomos criados, mas quando Deus nos criou do pó, foi para estragar, foi para corromper, foi para criar lixo? Sim ou não? Não. Deus tirou do pó para que o homem vivesse eternamente. Deus criou do pó para que tudo fosse perfeito. Mas houve uma degeneração, e a degeneração fez estragar, a degeneração fez apodrecer espiritualmente, moralmente, fisicamente, psicologicamente, em todos os sentidos. Houve um apodrecimento, houve uma degeneração, houve um estrago na natureza, em nós, no corpo, na alma, no espírito. Então houve uma degeneração. Você vê que o salmista diz: Deus tira do pó e Deus tira do monturo. Só pode haver monturo se houver estrago. Só pode haver monturo se houver degeneração. Só pode haver monturo se houver coisa estragada. Então o que é que esse salmo está dizendo? Deus tirou a gente do pó, mas foi para ir para o monturo? Quando Deus criou a gente tirando do pó, ergueu do pó, foi para ir para o monturo? Não. Mas a Bíblia diz que depois Deus tira do monturo. Por quê? Por nossa causa. Por causa do homem. O homem pecou, e o homem se estragou, corrompeu a si, corrompeu a natureza, e agora tem que jogar o que não presta onde, meus amados irmãos? No lixo, no monturo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, mas a cidade de Deus, ela não pode ficar com lixo. A cidade de Deus, ela não pode ficar com a degeneração. A cidade de Deus, ela não pode ficar com os estragos. A cidade de Deus, ela não pode guardar dentro dela o lixo. Ela tem que ter uma porta para diariamente colocar o lixo para fora. A porta do monturo. Aleluia. Irmãos amados, o homem se estragou e começou a criar lixo. Não só lixo fora, mas lixo dentro. Vamos ver isso em Gênesis 6. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Gênesis 6, 5 e 6. Glória ao nome de Jesus. Olha o que foi que aconteceu depois da queda. Deus tirou do pó, fez o homem, mas infelizmente se estragou. 6, 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Basta aí, basta aí. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos era somente o que, meus irmãos? Má, continuamente. Deus levantou do pó, Deus criou do pó, Deus levanta e faz do pó, mas quando Deus olha, aí em vez de ver a coisa bem feita, Deus vê a maldade se multiplicando dentro do homem. Deus vê o homem que ele fez para não ter lixo, ele vê agora aparecendo o que, meus amados irmãos? Lixo. Aí Deus disse: mas rapaz, eu criei com tanto carinho. Eu não criei para ter lixo. Eu não criei para se decompor. Eu não criei para se estragar. Eu não criei para apodrecer. Eu criei do pó. Mas agora tem que fazer um monturo. Eu criei do pó, mas agora tem que fazer um monturo. Tem que ter um lugar para
para eles jogarem lá o lixo que eles estão produzindo. Aleluia. Irmão, chegou ao ponto de quê? Vê o 6, por favor. Deus viu tanto lixo sendo produzido no coração do homem, nos pensamentos do homem, no coração do homem, que o versículo 6 diz que Deus fez o quê, irmãos? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Mas, irmãos amados, Deus levantou do pó, Deus fez do pó, bonitinho, perfeito, uma coisa linda, uma coisa incorruptível, uma coisa inestragável, uma coisa maravilhosa. De repente, Deus olha, aí vê o coração do homem se degenerando e produzindo o que, meus amados irmãos? Lixo. Aí Deus chegou ao ponto de se arrepender. Pesou no coração de Deus, irmão. A partir daí, o homem virou uma fábrica de lixo. Todos nós temos dentro de nós uma fábrica de lixo. O melhor homem da terra, o melhor homem desta terra, a melhor mulher desta terra, ela tem dentro de si uma fábrica de lixo. Por causa da queda. Aleluia. Aleluia. Por isso que só vai para o céu pela graça. Só vai para o céu pela graça, irmão. Porque degenerou, estragou, corrompeu. Em vários sentidos que nós vamos estudar depois, que hoje não vai dar tempo. Mesmo depois de salvo, olhe para cá, que é o que eu vou dizer é sério. A salvação, ela tem 3 estágios. Primeiro, passado, presente e futuro. A salvação tem 3 estágios. Tem hora que na Bíblia nós já fomos salvos. Tem hora que na Bíblia nós estamos sendo salvos. E tem hora que na Bíblia nós seremos salvos. E agora? Uma hora diz que já estamos salvos. Outra hora diz que estamos sendo salvos. E outra hora diz que nós seremos. Passado, presente e futuro. Pastor, afinal, nós somos salvos, nós estamos sendo salvos ou nós seremos salvos? Segure as 3 coisas. Quando você aceita Jesus, você é salvo de quê? Você é salvo da condenação. Você é salvo da condenação. Se você morrer naquela hora, foi o que aconteceu com você? Vai morar onde, meus irmãos? O ladrão da cruz. Ele foi salvo na mesma hora? Foi ou não foi? Jesus disse, hoje estarás comigo onde? Ele foi salvo da condenação. Mas se ele saísse da cruz, ele ia continuar sendo gente. Ele ia continuar sendo ser humano. E ele iria continuar com 2 naturezas. A natureza do espírito e a natureza de quê? Da carne. A Bíblia diz que a carne cobiça contra o espírito, a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Quer dizer, ele ia ser um crente perdoado, mas a velha carne ainda iria acompanhá-lo. Então, ele precisa de outro processo. No dia que foi crente, ele foi salvo da condenação e agora ele vai ser salvo do domínio do pecado. No dia que foi crente, ele foi salvo da condenação do pecado. E no dia a dia, ele tem que todo dia ser salvo do domínio. Porque o pecado vai te acompanhar até a tua última hora. Às vezes você orando e o pecado está bem pertinho. É verdade ou não, irmãos amados? Você falando línguas, irmão. E a infeliz da carne reinando. Então, nesse momento, você está sendo salvo. Porque o pecado vai te acompanhar até você morrer. Ou até a vinda. Então, quando você aceitou Jesus, você foi salvo da condenação. Hoje, você lutou contra o pecado. Você está sendo salvo do domínio do pecado.
E depois da vinda de Jesus, você será salvo da presença do pecado. Passado, salvo da condenação do pecado. Presente, estamos sendo salvos do domínio do pecado. Futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Quando Cristo vier, o que é mortal vai se revestir da imortalidade. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E o pecado vai danar-se para o inferno e você vai subir para o céu. Quem pode dizer glória a Deus nesta hora? Mesmo você sendo crente, ainda tem uma fábrica de lixo. Aleluia. Quem aqui é mais crente do que Paulo, por favor, do que o apóstolo São Paulo? Aquele que é mais crente do que o apóstolo São Paulo, fique de pé e dê um amém maior que você já deu na sua vida. O moço se ajoelhou, glória. Vamos para Paulo, Romanos 7. Romanos 7, 18 e 19. Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quem foi que disse isso, amados? Mais alto. Isso ele estava se referindo a quando não era crente, ou ele estava se referindo ao estado presente? Basta entender de gramática. Não precisa ser teólogo. Ele não está falando do passado, do pretérito. Ele está falando do presente. Ele não está falando de quando ele não era crente. Ele está falando, observe gramaticalmente. Você sabe que o texto, para você entender, primeiro você precisa entender se é presente, se é pretérito, se é futuro, se é presente do indicativo, essas coisas que quem entende de português sabe. Diz aí, porque eu sei, isto é, em mim, na minha carne, não habita. Presente, passado ou futuro? Não habita. Habita é presente. Não habita bem algum. Com efeito, querer está em mim, mas não consigo o que, irmãos? Isso ele não estava falando do tempo que ele não era crente. Ele estava falando do presente, apesar que alguns teólogos do movimento Holiness, né, santidade, quer dizer que não, Paulo estava falando do passado. Não, senhor. Gramaticalmente, Paulo estava falando do presente. Em mim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, irmão. Irmão, tem uma fábrica de lixo dentro de nós. E de vez em quando, irmão, o motor é ligado. Aleluia, Jesus. Foi Paulo quem disse. O homem mais crente, mais santo, a mulher mais santa, a mulher mais crente, tem uma fábrica de lixo dentro de si. E de vez em quando o motor está desligado, mas o cão vem. Corre, glória. Liga o botão. Aí começa a produzir. E tem vários tipos de lixo. A gente pensa que lixo só é adultério. A gente pensa que lixo só é fornicação. Nós vamos falar sobre todos esses lixos, mas não hoje, que não vai dar tempo. Se o Senhor nos ajudar, se o Senhor nos der graça nos outros cultos, nós vamos tratar sobre esses assuntos. Mas, meus amados irmãos, é lixo de todo jeito, irmãos. Por exemplo, malcriação é lixo, irmão. De vez em quando o cão vem. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmão, a situação de Paulo foi tão gritante. Vê o versículo 29, por favor. Foi que Paulo disse. Ou melhor, 24. Versículo 24. Foi um erro. Versículo 24, vê aí por favor, foi o que Paulo disse.
Quando ele olhou para ele dentro, para ele mesmo, olha o que foi que ele gritou. Ele deu um grito, isso aí não foi falando não, foi gritando. Versículo 24, por favor. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É pretérito, é passado ou é presente gramaticalmente este versículo? Ele não disse miserável homem que eu era. Ele disse miserável homem, esse mesmo salvo, batizado com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto: eu sozinho falo mais línguas do que vocês todos. Já pensou? Camarada sozinho fala mais língua do que essa igreja toda? Pois Paulo diz: quando Deus me usa, eu falo língua mais do que vocês todos. Falava língua, profetizava, escrevia cartas. Essas cartas todinhas foram escritas por este homem. Aleluia. Revelação do céu. Foi arrebatado até o terceiro céu. Voou para o céu. E lá ouviu o serafim falando palavras que são inefáveis aos homens da terra falar. Mas quando ele olhava para dentro dele, ele dizia: eita meu Deus, miserável. Porque dentro de nós tem lixo, tem degeneração, tem estrago. Oh, glória seja dado o nome de Jesus para sempre e eternamente. E Jerusalém tinha o que, irmão? Uma porta, chamada porta de quê, meus amados irmãos? Eu quero que a igreja diga bem alto, como era o nome dessa porta que estamos estudando hoje, que tinha em Jerusalém. Porta de que, igreja? Mais alto, porta de quê? Mais alto, porta de quê? Para que era que servia essa porta? Todo crente tem que ter a porta do monturo, porque se não tiver, vai acumular lixo. Aleluia. Aleluia. Mas hoje Jeová vai abrir a porta do monturo e o que tiver de lixo vai voar para o monturo. Pastor, e eu sou salvo? É, você é salvo. Glória, você é salvo. O Senhor Jesus, irmãos, as escrituras são lindas e são tremendas. O Senhor Jesus, vocês estão lembrados que o Senhor Jesus, ele foi lavar os pés dos discípulos. Vocês estão lembrados? Estão lembrados? A gente só pensa que aquilo foi uma lição de humildade. Não, mas ali tinha uma revelação teológica. Além da humildade de Jesus, realmente está ali a humildade de Jesus, mas Jesus ali está dizendo, ele disse a Pedro que aquilo ali era um símbolo de algo teológico, de algo espiritual. Vamos para 13 de São João, por favor. Evangelho de São João 13, 6. Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 6, por favor. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Prossiga. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos.
Jesus foi lavar os pés de Pedro, irmão, sabe que... Por que Jesus foi lavar os pés? Porque naquela época não havia asfalto. As estradas eram de barro. E as pessoas tomavam banho, mas se elas saíssem de um lugar para outro, elas iriam pisar no pó. É verdade ou não, irmãos amados? Iam pisar em lama, não havia saneamento, não havia cuidados, muito lixo era jogado nas ruas, então as pessoas sujavam os pés, porque não havia sapatos, era chinelo. Então, você podia tomar um banho agora, mas se você saísse na rua, você inevitavelmente, quer quisesse, quer não, iria o quê, meus amados irmãos? Sujar os pés. E para comer a Páscoa, ninguém podia comer a Páscoa de pés sujos. Tinha que lavar os pés. Aí Jesus, isso era um trabalho de escravo, era um trabalho de servo. Quando chegaram lá, só estavam os 13, Jesus e os 12. Pedro olhou para Tiago e disse: tu vai lavar, Tiago? Eu? E tu, Pedro? Mas é nada. E tu, João? Eu sou filho de Zebedeu, meu filho. Zebedeu é dono de barco de pesca. Tu acha que eu vou me rebaixar a lavar os pés de ninguém? E tu, Judas? Eu? Ah, está bonito. E eu sei que ninguém lavou. Jesus pegou, tirou o manto, cingiu na cintura, fez uma toalha, pegou uma bacia e saiu lavando os pés de um por um. Até aí, sinal de humildade, que também tem uma outra pregação que já pensei em pregar, um dia eu prego, se Deus me dê a graça. Mas, irmãos amados, quando chegou em Pedro, aí Pedro: Senhor, o Senhor vai me lavar os pés? Jesus disse: Senhor, Pedro, nunca, Senhor, o Senhor vai me lavar os pés? Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Jesus, se é assim, dê logo um banho. Glória a Jesus. Lave logo cabeça, corpo, tudo. Jesus disse não. Aí Jesus disse uma revelação teológica. Vamos ver a revelação teológica. Versículo de número 10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus disse: olha, Pedro, você não precisa tomar um banho. Por quê? Porque quem já está lavado, quem já tomou o banho, não precisa tomar o banho. Basta lavar o quê? Os pés. Vós já estáis limpos, mas não todos. Ele estava se referindo a quem? A quem, meus irmãos? Judas não tinha tomado banho. Esse banho era o banho da regeneração. Jesus estava dizendo que Judas estava no meio deles, mas Judas não tinha passado por a água da fonte que nós pregamos a semana atrasada. Estão lembrados? Que o crente tem que ir à fonte, tem que ir à água da fonte, tem que passar pela porta da fonte. Judas nunca foi salvo, irmão. Sabe o que foi que Jesus disse? Que Judas nunca foi crente. Judas nunca foi crente. Chegou a ser apóstolo sem ser crente. Chegou a ser tesoureiro sem ser crente. Tem gente na igreja, irmão, que nunca nasceu de novo. Nunca. Às vezes chega até a ser obreiro, às vezes chega a ser diácono, às vezes chega a ser pastor, às vezes chega a ser papa. E Jesus olha para ele e disse: você nunca tomou banho. Você nunca foi lavado pela palavra. Você nunca foi lavado pelas águas da palavra e do Espírito Santo. Você nunca nasceu da água e do Espírito. Judas expulsou demônio e curou enfermo sem ser salvo. Sabia disso, irmão? Judas expulsou demônio. Quando Jesus mandou os 12, Judas foi também, naquela primeira missão. Quando Jesus mandou os 12, Judas foi? Foi ou não foi? E a Bíblia diz que voltaram os 12, com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Foi assim ou não foi? Judas voltou alegre também, porque Judas expulsou demônio. Judas curou. Pastor, e como é que pode uma coisa dessa? Não sei, nem me pergunte. Mas gente que não é salvo pode curar enfermo.
Gente que não é salvo pode falar língua. Gente que não é salvo pode pregar. Jesus disse: vocês todos estão limpos, mas tem um que não está limpo. Vocês que já estão limpos, só basta lavar os pés. Tem crente tolo, irmão, que onde tiver cura, ele vai atrás. Onde tiver um curandeiro, ele vai. Onde tiver um movimento, ele vai montar uma... E tinha um irmão que ele falava assim, eu conhecia esse irmão, ele já dormiu no Senhor. Ele hoje não fala mais, senão não é possível que lá no céu esteja falando assim. Ele fala assim: ô irmão, como foi o culto? Foi uma bênção, foi uma bênção, foi uma bênção. Ele fala: foi uma bênção. Tem crente, irmão, que vai atrás de qualquer pessoa. E quando volta, ainda volta dizendo: foi uma bênção, foi uma bênção. Judas cura. Mas Judas, Jesus disse: um de vós não está lavado. Quer dizer, não foi regê, não passou pelas águas do Espírito Santo. Aí Jesus disse: quem já está lavado, olha a revelação teológica que o Senhor nos faz aqui, capítulo 13, versículo 10, por gentileza. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Para aí. Quem já está lavado aqui? Quem já nasceu da água e do Espírito, da água e do Espírito. Dê três, glória a Deus, um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo de Deus. Mas mesmo já lavado, necessita lavar o que, meus irmãos? Os pés. Por quê? Porque os pés, eles fazem contato com o chão. Os pés, eles fazem contato com o lixo. Os pés, eles fazem contato com a terra. Os pés, eles fazem inevitavelmente. E naquele tempo não havia sapato, ou descalço, ou uma chinela que não valia de quase nada. O que é que Jesus está dizendo? Nós já somos lavados. Mas mesmo lavados, mesmo regenerados, mas nossos pés inevitavelmente se sujam. Você diz aleluia para Jesus, irmão? Você diz aleluia para Jesus, irmão? Aí todo dia tem que Jesus fazer o que com os pés da gente? Todo dia. Todo dia. Irmãos amados, não tem como não sujar os pés. É isso que Cristo está dizendo. Você vai para a faculdade, irmão, só o sangue do cordeiro. Lá tem tanto lixo, tanta carniça. E você está pisando ali. O professor começa a dar aula de coisas malignas. O rapaz crente está ali, crente lavado no sangue de Jesus. Mas as moças incrédulas, provocantes, seminuas, desnudas, com os corpos aparecendo, elas estão ali. As moças estão ali, as moças crentes lavadas, elas já se banharam, são crentes salvas em Cristo, mas estão ali. Tem rapazes que fazem propostas indecorosas, propostas imorais. Você em casa tem a televisão, quando menos espera, você aperta um canal que ali tem lixo, ali tem sujeira. Você vai consultar a internet para buscar uma coisa boa, mas quando menos espera, o teclado o diabo faz com que você toque num teclado que vem lixo. Você vai para o lugar onde você trabalha, tem lixo. Irmãos, só a graça de Deus. Porque os seus pés, quer você queira, quer não, estão em contato com o lixo. Às vezes até na igreja tem lixo. Aleluia. E eu fico pensando, meu Deus, a pessoa ser crente é um milagre. A pessoa se conservar é um milagre. A pessoa permanecer no evangelho é um milagre.
Oh, aleluia, porque Jesus disse que mesmo lavado, mas no dia a dia, caminhando, vai se contaminando, vai se sujando. Mas eu quero dizer que Jesus hoje está olhando para teus pés, e Ele tem uma bacia de água. Quem acredita nesta bacia do Senhor Jesus, dê 3 glória a Deus nesta noite. O Senhor Jesus está aqui nesta noite, Ele trouxe a bacia para te lavar os pés. Quem pode dizer glória a Deus? Então, irmão, por isso que todo dia você que é crente, você tem que lavar os pés, você tem que juntar o lixo, você tem que varrer, você tem que fazer uma análise e dizer: meu Deus, apareceu esse lixo, meu Deus, apareceu aquele outro lixo, meu Deus, apareceu aquele outro lixo. E você pega a vassoura e o Espírito Santo te ajuda, e tu vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Deus te dá graça, Deus te dá poder, Deus te dá unção. Tu vai juntando, bota na carrocinha e ganha a porta do monturo e diz: vai-te, Satanás, lixo do inferno, desaparece a minha vida pela porta do monturo. Nós protestantes, porque nós somos salvos pela graça, nós não temos o costume de confessarmos os pecados diariamente. A gente só pensa em confessar quando comete uma coisa bem grave, aí vai, confessa. Mas, irmão, o Pai Nosso diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Em outra tradução, as nossas ofensas. Em outra tradução, os nossos pecados. Você tem que todo dia fazer um exame de lixo. Você tem que fazer um exame todo dia. O Pai Nosso é para todo dia. Você tem que examinar: meu Deus, o que foi que eu fiz hoje? Jesus, eu me arrependo. Jesus, eu me arrependo. Pai, me perdoa, me lava no sangue. E eu vou pegar esse lixo agora e vou jogar pela porta do monturo. Vamos adiante. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Aleluia. Prometo terminar com a ajuda de Deus na hora. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quem é salvo aqui? Quem já foi perdoado? Quem já é salvo? Diga glória a Deus. Agora, na mesma carta, na mesma epístola, capítulo 4, versículo 22. Já é salvo? É. Pela graça sois salvos, por meio de quê, meus irmãos? Da fé. Já é salvo pela graça. Agora veja, capítulo 4, 22 a 24. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. No capítulo 2 e versículo 8, já é salvo? Pela graça? Já é salvo, já? Já. Aí quando chega no 24, 22, ele diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. É salvo, mas o velho homem está fazendo lixo. É salvo, mas o velho homem está fazendo lixo de dia e de noite. Aí Paulo diz: irmão, você já é salvo, mas você precisa se despojar. Você sabe o que quer dizer a palavra despojar? Despojar é pegar e jogar fora. Por exemplo, se eu tirar esse paletó e jogá-lo naquela cadeira, foi o que eu fiz? Foi o que eu fiz, irmãos? Paulo disse: irmão, vocês já são salvos, mas o velho homem ainda está aí. E vocês precisam se despojar. Vocês precisam pegar e arrancar. Vocês precisam pegar e tirar. Vocês precisam pegar e sacar e jogar fora. Leia de novo, por favor. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Olha, irmão, se corrompe. Como é que lixo se produz? Lixo se produz com coisa que se estragou. Lixo se produz com coisa que se corrompe.
que apodreceu. A Bíblia diz que o velho homem, ele se corrompe pelas concupiscências do engano. E o pior é que ele engana a gente. Quando a pessoa está pecando, ele diz, tem nada não. Isso é besteira. Isso é tolice da igreja. Isso é o pastor que é fanático. Jesus te entende. Jesus te ama, bichinho. A Bíblia diz que é concupiscência de engano. Né? Aleluia. Às vezes o rapaz e a moça estão namorando. Aí a concupiscência do engano diz, olha, tem nada não. Vocês vão casar daqui a poucos dias. Pode se corromper. Que vocês vão casar e casando está tudo certo. A Bíblia diz que é concupiscência de quê, meus amados irmãos? De engano. Engana a gente. E lá na frente é que a pessoa vai ver que é lixo. Quando começar a feder. Quando começar a se decompor. Quando começar a se estragar. Aí Paulo diz, vos despojeis. Vos despojeis. Vos despojeis. Para todo lado que você chega tem lixo. E Jesus diz que você tem que lavar os pés. Meus amados irmãos, para encerrar, vamos ao Salmo 19, versículo 12. Aleluia. Salmo 19, versículo 12. Glória ao Senhor Jesus. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Leia na NVI. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Aleluia. Quem pode entender os próprios erros? Irmão, só Deus é quem pode iluminar a nossa mente para a gente ver que está errado. Só Deus é quem pode iluminar a nossa mente para a gente enxergar que aquilo é lixo e que vai se decompor e que vai feder e que vai causar mal. O salmista disse, quem pode entender seus próprios erros? Aleluia. Tem outra tradução aí? Glória a Deus. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Aleluia. Aleluia, sem perceber. É concupiscência de engano. Engana a gente pensa que está tudo bem. A gente pensa que está tudo certo. Não, tá bom. Mas o salmista disse, quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me. Você sabe o que quer dizer expurgar? A palavra expurgar. Você já passou no hospital e viu uma sala com o nome expurgo? Quem já viu essa palavra no hospital? Ali naquela sala está junto todo o lixo hospitalar. Roupa suja de doença, roupa suja de sangue, coisas podres, elas estão naquela sala, chama-se sala do expurgo. Tiraram do doente, tiraram do quarto, tiraram do apartamento, tiraram da UTI, aquela roupa suja, aquela roupa cheia de pus, aquela roupa cheia de doença, de contaminação, e pegaram ali, tiraram, expurgaram e jogaram dentro daquele lixo, daquela sala. Expurgo, aleluia. E o salmista disse, Senhor, quem pode entender seus próprios erros? Expurga-me. Expurga-me quer dizer, mete a mão e arranca. Mete a mão, tira. Mete a mão, limpa. Eu não posso, Senhor. Eu sozinho não posso. Tem tanto lixo na minha alma, tem tanta ruindade na minha alma, tem tanto pecado na minha alma, mas expurga-me, Senhor. Vai lá no recôncavo da minha alma, vai lá no recôncavo do meu coração, e vai lá e arranca, e expurga. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.